Meu muito boa tarde, senhoras e senhores. Mais uma vez aqui, diretamente dos estúdios da TV CDN, em nosso encontro na tarde, não é? Mais um encontro em que estou aqui falando diretamente para cada um de vocês. E hoje vamos falar da forma um tanto quanto prepotente, não é? Fora do comum, fora da pacificação social, que muitas pessoas dispensam tratamentos indecorosos, repugnantes, reprováveis, umas para com as outras. E isso, neste mundo moderno, não é? O pós-modernista, como queiram, não é concebível, né, que determinados tratamentos, né, ainda perdurem nesses ditos tempos modernos, né? Tempo da revolução da comunicação, e isso não pode acontecer, né? Como o caso desse desembargador que ocorreu em São Paulo ao ser abordado por um guarda de trânsito. Vejam aí no vídeo e tirem as suas próprias conclusões. Não é, minha gente? Povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC, aqui, um rapaz. Ele falou que, eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem marca, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então eu falei, olha, isso não tem... Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o senhor vai falar com o Dalbel. O Dalbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele ligou no meu celular. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Dalbel. Eu não vou falar o celular do senhor, senhor. O Dalbel está aqui. Não, imagina, você não é isso aí. Você está casado, se você jogar em via pública, você vai ser levado por despejo de via pública. Tá. Não também Foi todo mudado, aí passa outro. Ricardo, cabelo aqui para os de 2 ou 3. Bem, minha gente, vocês viram aí, não é? Que forma de um desembargador, né? Uma autoridade se comportar diante da abordagem de um simples guardinha municipal de trânsito que só estava ali cumprindo com a sua obrigação, cumprindo com o seu dever, né, em função de ter sido emitido um decreto do município de São Paulo, né, que ele diz que decreto não era lei, né? Mas se existe uma situação, né, especial, uma situação excepcional, em que foi baixado um decreto para que a população, né, atendesse a determinadas regras, né, em função dessa pandemia, e uma delas foi o fato desse indivíduo, desse babaca que se disse desembargador, foi por não estar usando a máscara de proteção para justamente não vir a se contaminar. E veja que o indivíduo já é uma pessoa de uma certa idade que já se encontra, evidentemente, no grupo de risco. E o que o desembargador fez? Você sabe com quem está falando? Eu sou desembargador fulano e conheço Cicrano e Beltrano, e vai logo lançando mão de seu
celular para ligar para alguém, evidentemente, de seus superiores ou do superior hierárquico da Guarda Municipal, não é? E por isso mesmo o guarda, ao emitir a multa do trânsito, o indivíduo, o elemento, né, o marginal, que se diz ser desembargador, simplesmente pega a multa do guarda e a rasga e joga no chão. Veja que realmente que falta de respeito, além de chamar o rapaz de analfabeto. Agora, o que achei interessante, não é? É justamente quando o indivíduo se identifica, sei lá, como autoridade e se diz ser desembargador, o guarda, não é, evidentemente, fala de que precisaria usar máscara, que estaria cumprindo um decreto que ele diz não ser lei, não é? Mas mesmo assim, não é, com toda essa reação deseducada, não é, desrespeitosa do desembargador, o guarda simplesmente, evidentemente, né, como deveria agir com qualquer pessoa normal, emite a multa, né, uma multa de R$100 e poucos, se eu não me engano, R$150, pelo não uso da máscara que o decreto tinha obrigado a todas as pessoas. Então não seria ele, por ser desembargador, ou seja lá o que for, né, que pudesse ter o privilégio de estar andando na rua, expondo as pessoas e se expondo também ao perigo, mas o guarda não esboçou nenhuma reação. Eu imagino, vamos supor, né, que fosse uma pessoa comum, um negro, digamos fosse uma pessoa negra, ou um indigente, ou uma pessoa qualquer do meio comum, da vida comum, de cada um de nós, que estivesse trafegando por ali naquela ocasião. Será que com uma reação dessas o guarda teria, né, o mesmo comportamento que teve para com esse indivíduo que se identificou como desembargador, ou teria agido de outra forma, dado voz de prisão, o algemado e levado à delegacia, ou até mesmo usado de força e de violência? Vejam bem, o tratamento que foi com o desembargador do guarda, não estou dizendo que o desembargador está com a razão, que não está de forma alguma. Ele agiu como um tremendo babaca, como uma pessoa execrável, como uma pessoa repugnante e desrespeitosa, principalmente para o cargo que diz ocupar, né, na função judicante do Estado de São Paulo. Então, ele não passou realmente com a sua reação de um grande babaca, que eu acredito que nem para juiz de direito da pior qualidade, o tal dos Sérgio Moros da vida, nem para ser um Sérgio Moro, ele certamente serviria, quiçá, desembargador. Mas aí, numa mesma situação, se fosse um negro, uma pessoa qualquer, um elemento bebaço, que fosse passando por ali, o guarda teria tido essa mesma calma, essa mesma paciência? Eu acredito que não, porque às vezes o próprio guarda municipal, né, se age ou reage em determinadas situações com abuso de autoridade também, como esse desembargador reagiu para com esse guarda que o abordou
em pleno meio da cidade de São Paulo, né, recomendando que ele colocasse a máscara. Como ele se negou, simplesmente disse que ia multá-lo e realmente multou, e ao prescrever a multa, entregou ao desembargador, que prontamente rasgou e jogou no chão e seguiu o seu rumo. Ora, isso é papel de um desembargador? Já vi muito juiz de direito, muitas autoridades também, né, se achando que são deuses, ou tendo certeza que são de verdade. Já fui uma vez simplesmente falar com um desembargador no Recife, que por acaso tinha sido meu professor de Direito Civil na Faculdade de Direito de Caruaru. Minha gente, quando cheguei lá no tribunal, que dizem que ele só chegaria por volta de 1h da tarde, eu tomei um chá de espera de mais de 4 ou 5 horas. Porque eu não costumo chegar nos meus compromissos bem em cima da hora ou um pouquinho depois da hora. Eu costumo chegar, geralmente, 1 hora antes, meia hora antes, mas nunca deixo para chegar em cima da hora. Eu sei que cheguei para falar com esse desembargador e vejam que foi meu professor, para justamente, né, explicar e pedir a decisão dele num HC que eu tinha impetrado em favor de um paciente daqui, dessa nossa região, que estava preso, né, acusado de ter cometido um homicídio aqui também, estava preso lá no estado de São Paulo. Ora, esse desembargador só veio a me receber por volta de 5h da tarde, porque ele chegou também por volta de 5 horas. Então, isso é a falta de respeito desse pessoal, até mesmo para com os profissionais da advocacia, os profissionais do direito, a não ser quando existe, né, aqueles advogados seletos, né, que pertencem a tradicionais famílias do Recife ou de qualquer capital. Aí sim, quando tem alguma ligação com eles, através de um Rotary Club, de Lions Club, de maçonaria, né, que eu nunca gostei dessas tranqueiras, aí sim, aí eles atendem. Mas quando é um advogado do interior que vai lá pedir alguma coisa, eu fui com 2 irmãs dessa pessoa, desse paciente, que estava na defesa dele, certo? Mas ele me atendeu, na realidade, me atendeu, mesmo eu tendo conversado com ele, né, como ex-professor, ele pouca atenção me deu, porque, ora, lá em Caruaru era uma coisa, ali ele estava como Deus do Olimpo, no seu escritório de desembargador, né, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E tem muito desse tipo por aí. Mas isso tem que acabar. Tem que acabar sim. Está entendendo? Essa questão de salto alto, de nariz empinado, tem que acabar nesse judiciário, minha gente. Porque isso é uma imoralidade. E isso que fez esse desembargador é uma imoralidade das maiores. Ele deveria criar vergonha na cara, como muitos devem também criar vergonha na cara. Não só essas autoridades do judiciário, mas outras também, quaisquer que sejam. Porque tem muita autoridade por aí que quer ser o que não é e o que não pode. E que deveria, antes de tudo, cumprir a legislação, cumprir a lei. E principalmente a Constituição da República Federativa do Brasil. Né? Então veja aí também, nessa outra foto, né,
o que fez um policial militar em São Paulo também, né? Na Zona Sul, em Palheiros, ao prender uma senhora negra, dona de um pequeno estabelecimento comercial, ainda a arrastou para a rua, né? E no meio da rua a derrubou e pisou mais em seu pescoço. Veja, né, a violência a que ponto chega. Não só comete violência quem é marginal, não. A maioria da polícia, uma grande parte, comete também. Isso é um absurdo. Não só a de São Paulo, não. É a de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, seja qual for o estado. Basta colocar uma farda, um revólver na cintura, um par de coturnos, que aí também se acha autoridade máxima para agir dessa maneira, como vocês estão vendo aí na foto. Será que esse policial, que se eu fosse governador, já o teria colocado no meio da rua ou na prisão? Será que já tomou alguma providência? O Dória, ou Bolsodória, será que já tomou alguma providência contra esse meliante? Porque isso não é um policial, não. Isso é um meliante. Fazer isso com uma senhora negra, só porque era negra, veja o racismo que perdura ainda em nossa sociedade. Então, isso não é tratamento, nem coisa nenhuma que policial possa vir a cometer. Ou será que ele se inspirou no policial branco da Virgínia, nos Estados Unidos, que há alguns meses passados matou o negro George Floyd, que gerou todo um movimento contra o racismo lá naquele país, que também de bonzinho não tem absolutamente nada e pouca coisa tem para se aproveitar e a gente se espelhar naquele país. Porque quem assiste enlatado americano só aprende a tomar cachaça, só aprende a fumar maconha, né? Ou não é? Ou não é verdade isso que eu estou dizendo? Qual o bom exemplo que os americanos dão para o mundo? O que eles fazem é roubar o mundo, tirar as riquezas do mundo, principalmente o petróleo, como tiraram do Irã. Do Irã não, porque não tiveram coragem, mas invadiram o Iraque, né? Outros países também do mundo árabe que eles dominam, mataram algumas lideranças porque se rebelaram contra eles mesmos. E eles têm lugares no mundo que prendem quem eles bem quiserem e entenderem, e ninguém sabe realmente onde a pessoa se encontra, nem mesmo a família. Então, que regime da gota serena é esse dos americanos, que tanto defendem a democracia? Que democracia mascarada é essa? Estados Unidos, meus amigos e minhas amigas, não passa mesmo de um império massacrador e a palmatória do mundo. Essa é a verdade. Doa em quem doer. Para os puxa-saco dos Estados Unidos, dou uma banana para cada um. É isso que dou. Porque realmente quem deixa a sua pátria, deixa o Brasil e começa a entregar também as nossas riquezas, como estão fazendo no momento atual, na verdade ninguém merece respeito de ninguém. Ninguém merece a consideração de ninguém. E tem muito babaca por aí ainda apoiando tudo isso, né? E nossas riquezas estão indo para as mãos desses pilantras a troco de banana. E aqui eles não precisam invadir, matar ninguém, né? Porque aqui eles conseguem as coisas de mãos beijadas, com tanto puxa-saco que tem neste país. Ora, vamos criar vergonha na cara
bando de brasileiros sem vergonha, lambe-botas de americanos. Americano só quer mesmo as nossas riquezas, só quer mesmo humilhar a parte mais fraca do mundo, só anda atrás e só vê no mundo quem tem alguma coisa. Essa briga contra a Venezuela é porque a Venezuela é o maior terceiro produtor de petróleo do mundo. É por isso essa questão ideológica de ditadura ou não, de comunismo ou não. Vão criar vergonha. Donald Trump, presidente canalha, safado, tacanha, tomara que não seja reeleito, e acredito que não vai ser, que o povo americano mais consciente, pelo menos, não merece que esse canalha continue na presidência. Desculpe aí, minha gente. Não merece realmente que esse presidente continue no comando daquele país, porque americanos conscientes ainda realmente existem. Então, minha gente, repudio veementemente, como acredito muita gente repudia, tanta ação desse pseudo-desembargador de merda, né? Esse babaca, ou seja lá quem for, ou seja lá quem use de abuso de autoridade, porque não é a questão de vestir uma farda, né? Acredito que não é todo mundo que tem a consciência que mesmo vestindo uma farda, colocando um revólver ou uma arma qualquer na cintura ou nas costas, ou um pá de coturno, nem por isso, meu amigo, você pode ser autoridade para abusar e violentar das pessoas, mas sim, você, como qualquer pessoa, deve aprender a cumprir as leis e a respeitar cada um de nós na condição de seres humanos, porque também vocês são a mesma coisa que nós, né? O fator, colocar uma fardinha, o que eu acho interessante também é que, às vezes, eu vejo até guarda municipal querer ser autoridade. Aonde é que guarda municipal é autoridade, coisíssima nenhuma? É sim, naquele momento que ele está no exercício, né, da sua função, ele é autoridade para aquela destinação que foi determinado pelo gestor público, e não para se achar que é autoridade e, nessa condição, abusar dos poderes e querer agir além daquilo que a legislação permite. Ora, é proibido o uso de violência no país por parte das autoridades, é proibida a tortura. No entanto, vocês pensam ou acreditam que a tortura acabou no Brasil? Que a Constituição de 88, mesmo tendo lá no artigo 5º que a tortura é um crime imprescritível e inafiançável, vocês acreditam que a tortura acabou do país? Se vocês acreditarem em história da carochinha, evidentemente vão acreditar também que a tortura acabou no Brasil, porque na realidade isso nunca aconteceu. De forma encampada existe, a gente sabe que existe, mas o que eu digo é o seguinte: nem todos os policiais são maus, tem muita gente boa em todas as forças públicas deste país, mas tem uma grande parte, né, que os superiores hierárquicos precisam tomar as providências e jogar no olho da rua ou então na cadeia, porque realmente tem muito bandido armado, vestido de farda. Assim como em qualquer profissão, tem muita pessoa que realmente merece também
pagar pelos seus crimes, pagar pelo que comete de negativo para a sociedade. Isso não só existe, né, em determinadas funções. Isso existe, bons e maus, existem em todos os lugares. Não estou aqui nivelando ninguém. Só estou falando de quem transgride a lei, transgride a norma e se acha que está acima de tudo, que abusa de sua autoridade, né, quando poderia realmente não abusar, quando poderia agir dentro da lei. Então, procurem respeitar principalmente a lei maior, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. E vamos respeitar, né, acabar com esse preconceito, respeitar negros, prostitutas, né, os mais pobres, os mais humildes, os mais fracos. Quem fizer sua opção de vida, seja ela qual for, porque na realidade todo mundo merece o devido respeito, seja por quem quer que seja. Não façam como esse babaca desembargador, não façam como esse policial que pisoteou, né, uma pobre negra já velha, pisou no pescoço dela, querendo imitar o policial branco americano, que infelizmente matou um inocente só pela sua cor da pele, ao pisar em seu pescoço e o matar asfixiado. Isso não pode acontecer em parte nenhuma do mundo, e principalmente em nosso país. E é por isso que a nossa sociedade tem que estar vigilante, né? Tem que estar de olhos abertos e denunciar. A gente tem que denunciar, né? Não é essa questão de passar a mão por cima, né? Deixar para lá, porque toda arbitrariedade tem que ser denunciada, sim. Ninguém deve morrer de véspera como o Peru. E ninguém está na época da escravidão, não estamos na época da colonização para ser escravo de ninguém e só levar pau no lombo, porque isso é coisa do passado e não do mundo moderno ou pós-modernista em que vivemos. Pois bem, minha gente, é isso me revoltou, né, de certa forma, e era isso que eu tinha a dizer nesse nosso encontro na tarde de hoje. Me desculpe pelo pigarro, porque o programa é transmitido ao vivo e não há como a gente, né, evitar. Então, peço a cada um que me siga no site Circuito Direto News, né? Também no meu canal CDN do YouTube, no canal XLEG Advocacia, o canal do Direito. Vá lá num desses canais, né? Eu peço por gentileza, se inscreva, dê o seu like, né? Dê sua opinião, toque no sininho para receber quando eu fizer alguma nova publicação, né? Dê sua opinião para a gente melhorar isso que estou fazendo, porque nada estou ganhando de ninguém. Simplesmente estou buscando levar uma palavra, né, de esclarecimento, uma palavra de algum conhecimento atual, de alguma coisa, né, que tem alguma valia para aumentar o conhecimento e o aprendizado de cada ser humano como pessoa, e assim por diante. Então me siga também em uma live no Instagram, né, na minha página do Twitter e também na LinkedIn. E este programa tem o patrocínio da Buíque Gás, a chama que rende mais, que já está prestando um bom serviço à comunidade buiquense e de toda
a região. E também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, minha gente, até sexta-feira, né, desta semana, com mais um novo Encontro na Tarde com Manuel Modesto.